Oi pessoal, tudo bem com vocês? A leitura bíblica anual 2024 já vai começar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe o seu like e compartilhe. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, para darmos continuidade à reflexão do livro de Jó, que é o segundo livro que nós estamos lendo, nesse ano de 2024. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, 9 e 10, E vamos recapitular o capítulo 7, onde Jó ele se arrepende. Se arrepende não, Jó se vira para Deus e volta para Deus, para conversar com Deus, que era a única alternativa dele de socorro, porque seus amigos, pelo menos ele faz até então, não estavam ajudando. E no capítulo 8, Bildade vem agora falar com ele, seu outro amigo, E o que Jó pensava, porque no capítulo 7 ele pensava assim, poxa, eu acho que todos vão falar a mesma coisa. Foi exatamente o que aconteceu. Bildade veio ainda com palavras muito mais duras para Jó, muito mais cruéis para o seu amigo. Só que ali, ele não fala da relação de Jó com Deus ou do seu pecado com Deus, mas ele fala em relação aos filhos de Jó. Porque ele fala assim, se os seus filhos pecaram, então Deus fez o certo, tinha que fazer isso, Se eles transgrediram a lei do Senhor, então o Senhor agiu certo, matando todo mundo. Então ele foi muito mais cruel e isso aumentou mais ainda a dor que Jó estava sentindo. Bildade, assim como ele faz, usou palavras muito duras, porque eles queriam que Jó confessasse o que ele não tinha feito, E Jó ele também não consegue falar, Tipo assim, ele se volta para Deus para falar, mas ele não consegue, porque na cabeça dele não vem nada que ele pudesse ter feito para estar sofrendo daquele jeito. E ali eles se insistem, assim como quando o diabo chegou a Deus ali e falou, se você tirar os bens, se você tirar os filhos, se tocar na carne, você vai ver se Jó não blasfema. Talvez Jó não vai se revoltar contra o Senhor. E da mesma forma ele faz a Bildade, estão falando com ele. Se você voltar a obedecer, se você voltar a buscar, se você se consertar, se você falar o seu pecado, se você declarar o seu pecado a Deus, quem sabe Deus não se volta para você e te devolve tudo o que você perdeu. Então eles achavam que Deus é um Deus manipulado, que as pessoas podem manipular, e Deus não é um Deus manipulado. Na verdade, eles falavam assim, se você está buscando a Deus, se você está sendo obediente, Deus vai continuar te abençoando. Mas se você não está, Deus vai te castigar. E não é assim que funciona, Não é assim que funciona. Não, Deus não castiga porque você não está desobedecendo. Olha quantas pessoas estão aí nesse mundo que não obedecem a Deus e são abençoados. Não é por conta disso. Deus é amor. Ele age na hora certa, com pulso firme, com braço forte, repreende. Mas Deus, Ele não te castiga porque você não está obedecendo, Não é sobre isso. Jó era obediente. Por que Jó então seria castigado, Mas na cabeça dos seus amigos, alguma coisa ele tinha feito, alguma coisa grave, e que Deus estava punindo Jó pelo pecado grave que ele tinha cometido. Então, que a gente não possa pensar que Deus trabalha com a retribuição, Eles achavam que o que Deus fazia para Jó era porque Jó estava obedecendo, estava servindo a ele, e era honesto, era reto, era íntegro. E as pessoas acham que Deus é sempre um Deus de retribuição. E não é. Deus não é sempre um Deus de retribuição. Claro que Deus, se Ele tiver que te abençoar, Ele vai te abençoar. Mas dentro do propósito dEle, que Ele tem para a sua vida. Não é porque você está fazendo. Claro que se você fizer, você será mais abençoado. Mas não é por conta disso que Deus te abençoa ou Deus abençoa o seu irmão. Quantas pessoas estão no mundo sem Deus até e são abençoadas, porque Deus sabe como trabalhar com cada um, Deus sabe o coração de cada um, então com cada um Ele tem uma forma de trabalhar, e ali Ele teve essa forma de trabalhar com Jó, provando que Jó era honesto, que Jó era sincero, que Jó era reto, e o diabo mais uma vez ficou envergonhado. No capítulo 9, Jó começa respondendo a Bildade, aqueles questionamentos. E ele
realmente ele concorda, né, que Deus é justo, né, que Deus pode ter matado os filhos mesmo, né, por conta dos pecados, apesar de Jó levantar altares, sacrifícios em prol dos seus filhos, dos pecados dos seus filhos. Ele concorda com Bildade que pode também ser isso, porque Jó, a indagação maior de Jó era porque um Deus tão poderoso, né, tão misericordioso, estava fazendo aquilo com ele. Ele não conseguia entender aquilo, né. Seus amigos eram tão negativos, né, sempre culpando a Jó, sempre dizendo que a culpa era dele, que a culpa era dos filhos, né. No capítulo 9, Jó reconhece realmente as palavras de Bildade, porque até então Jó não sabia o motivo, né, daquele sofrimento na vida dele. E ele pode concordar, pode ser que Deus tenha, né, matado eles, né, por conta dos seus pecados, apesar de oferecer sacrifícios, levantar altares em prol dos pecados dele, né, como pedido de perdão a Deus. Mas Deus é justo, né, ele vai agir em cima das transgressões. Então ele concordava com Bildade. Só que o maior questionamento de Jó ali era por que aquelas situações estavam vindo sobre a vida dele, isso que ele não conseguia entender. E muitas vezes a situação que a gente vive, nós não temos resposta, né? Porque como Jesus fala, né, na sua palavra, algumas coisas são para a glória de Deus, outras são a atuação do próprio adversário. No caso ali foi, né, as duas coisas, né? A atuação do adversário ali indo até Deus, e também é para a glória de Deus aquele resultado da vida de Jó. Então, que os amigos deles foram tão negativos, os amigos de Jó foram tão negativos que isso já estava contaminando Jó, porque Jó ainda tinha esperança, né, em suas falas, ele ainda confiava, e depois ele passa a ser negativo, a achar realmente que ele tinha pecado, que ele tinha feito alguma coisa e que Deus era um Deus realmente ruim, punidor, que punia as pessoas por suas transgressões. Jó estava sendo contaminado pela opinião dos seus amigos, né? Porque em alguma medida Jó conhecia Deus. Então Jó tinha que parar e refletir quem era Deus, quem era o Deus que ele conhecia. E ele não, ele estava sendo contaminado pelos seus amigos por conta das falas negativas dele. Então que você possa entender quem é o Deus que você serve, que você possa conhecer, porque quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Então nós entendemos qual é a vontade de Deus. Se Jó tivesse parado e refletisse sobre as Escrituras, né, sobre o poder de Deus e a misericórdia de Deus, Jó teria evitado muito sofrimento, muitas palavras negativas dos seus amigos, Jó não teria absolvido. Mas, infelizmente, Jó escutou aquelas palavras e isso piorou mais ainda o seu sofrimento. Então, quando você estiver em meio às suas tribulações, em meio à busca de respostas, em meio ao seu desespero, que você reflita nas Escrituras, busque nas Escrituras, que é a fonte confiável de respostas, né? A sua resposta, a resposta para o seu problema, né? E que Deus, Ele te console, que você consiga entender qual é a vontade de Deus quando você buscar a sua resposta na palavra do Senhor, que você possa entender exatamente o que Deus quer e refletir, meditar e descansar em meio à tempestade naquilo que Deus te orienta na palavra dele, né? E no meio ali do capítulo 10, Jó ainda fala assim: Senhor, será que o Senhor está acreditando nos boatos que estão falando por aí? Mas logo depois ele lembra que Deus conhece tudo, que Deus o formou, e ele começa a declarar sobre a criação. Senhor, o Senhor me criou, o Senhor me conhece. Ali Jó começou a se voltar para Deus porque ele conhecia Deus. Ele começou a lembrar de quem era Deus, quem era o Deus que ele servia antes de tudo aquilo acontecer. Então ali ele começa a falar: o Senhor não me criou, o Senhor me vestiu de pele, o Senhor me vestiu de neve, eu sou obra da tua criação. Ele começa a declarar ao Senhor com todo o amor que ele tinha pelo Senhor, né, as suas palavras. E no final do capítulo 10 ele diz: se o Senhor não quiser resolver essa situação, então me dá pelo menos um alívio, né, até pelo menos a morte chegar, alivia esse meu sofrimento um pouco, porque eu já estaria bem satisfeito com o alívio desse sofrimento, né?
Então, quando nós conhecemos a Deus, por mais que as palavras negativas tentam nos oprimir, né, e nos afastar, e nos levar para longe do Senhor, e fazer nos esquecermos de Deus, nós temos que buscar ali na raiz das Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor, que é a única verdade, porque seus amigos queriam até tentar ajudar, mas não conseguiram daquela forma, né? Então ali, Jó buscou ali na sua lembrança, antes daquilo tudo, quem eu era com Deus, qual era o meu relacionamento com Deus, como eu vivia com Deus. Então ali ele começou a trazer a memória, a vida dele com Deus antes daquele sofrimento. Ele começou a enxergar que Deus não era aquele. E ele começou a lembrar das Escrituras, né, da palavra do Senhor. E ali Jó se volta com um coração sincero totalmente ao Senhor Jesus. Então o que a gente tira por lição desses três capítulos? Que nós devemos conhecer ao Senhor. Por isso que Deus nos manda buscar e conhecer Ele. Porque nós precisamos conhecer, porque quando o inimigo da nossa alma vem nos afrontar, vem nos declarar palavras negativas, palavras de sofrimento, a gente possa responder Ele, não, meu Deus é fiel. Assim como Jesus fez, né? Quando o inimigo veio ali tentar Ele, né? Veio ele fazer com que ele pecasse, com que ele se jogasse do monte, né? Ele usou as palavras, não está escrito assim. É assim que meu Pai me ensinou. Então, quando a gente conhece o nosso Pai, quando a gente conhece aquilo que o nosso Pai é, quem Ele é, quando nós estamos próximos de Deus, nós temos armas suficientes para repreender o nosso adversário. Jó ouviu aqueles dois amigos ali, aumentou o seu sofrimento, mas ele lembrou de quem era o Deus que ele servia antes daquilo tudo. E ali ele pode reconhecer suas limitações e a sua fraqueza e dizer a Deus, Deus, quando for o tempo, o Senhor me alivia dessa dor, né? E que você possa ter essa confiança no seu Deus. Pelo momento que você está passando hoje, você não vai continuar passando ele, porque se for para a glória de Deus, nós vamos resistir, vamos vencer. Se for o diabo me atazanando, me atormentando, que o sangue de Cristo repreenda. Então que você possa confiar e conhecer a Deus. Esse é o principal aprendizado que a gente tem nesses versículos. Conhecer a Deus, entender os mistérios de Deus. E mesmo que nós não consigamos entender aquilo que Deus quer fazer conosco, descansar em Deus e ter certeza que Ele irá fazer. Que seja para a glória de Deus, que seja o inimigo te atormentando, Deus irá te livrar dessa situação. Conheça o Senhor, leia a palavra do Senhor, porque só assim você terá sentido para a sua vida e terá libertação daquilo que você tem passado. E que você possa ser abençoado por esse vídeo. Um beijo, fique com Deus e até o próximo. Tchau!